Olá, você que nos assiste, estamos agora aqui na cidade de Messias, ao lado do prefeito Marcos Silva, do Republicanos. O Zona 10 veio até Messias conversar com um gestor que foi reeleito para um segundo mandato. E vamos conhecer um pouco mais, vamos aprofundar este assunto importante que é políticas públicas e também a gestão municipal. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a partir de agora, o senhor vai conversar com a gente falando sobre o início da sua gestão, os desafios enfrentados e o término do primeiro mandato. Mel, que é um prazer grande recebê-lo aqui, tá? Seja sempre bem-vindo. Né? Dizer que é uma satisfação enorme dizer que vamos bater aquele bate-papo legal aqui. Estou à inteira disposição. Marcos Silva chega a ser eleito em 2000, assume o primeiro mandato em 2021. Naquele momento não foi muito fácil, o senhor estava chegando ainda com a sua equipe técnica, os seus secretários sendo escolhidos. Conte pra gente como foi o início da sua gestão. Olha, Mel, que foi muito difícil, né, realmente. Imagina só pela minha história, né, um ex-pedreiro, cortador de cana, vendedor de pipoca, de repente ganhou para prefeito. E aí, é difícil demais. Primeiro problema, eu acho que foi o pior de todos, né, que foi o preconceito. Mas o Marco fala sempre nisso, lógico, que é claro e evidente que existe. Não pode fugir dessa realidade. Mas graças a Deus, com sabedoria, a gente foi trabalhando, escalando o time, uma Câmara, a maioria contra, um certo tempo uma parte ficou a favor e depois voltou a ser contra de novo. E a gente foi se encontrando ali, mas assim, os 2 primeiros anos de mandato foi realmente muito complicado. O Marcos Silva veio de um berço político, como foi a origem do Marcos Silva, pessoa, até chegar prefeito? Olha, o Marcos Silva entrou na política através da música, né? Quando eu comecei a gravar CDs, DVDs, na época do Marcos Silva. Comecei a gravar em 2006. Eu tinha uma banda de forró, acabei com a banda. Em 2006 eu segui minha carreira solo. Então, através da minha popularidade da música, me candidatei a vereador em 2008, ganhei a eleição. Em 2012 me candidatei a prefeito. Perdi a eleição, mas perdi ganhando, né? A gente plantou uma semente boa ali. Em 2016, né, para mim foi uma surpresa, porque depois dessa candidatura de 2012, eu fui trabalhar de minha colher de pedreiro. Então ali fiquei um pouco apagado da política, né? Dos holofotes. Mas aí veio a surpresa, as pesquisas mostravam que eu tinha condições de lutar de novo. Aí perdi de novo e continuei trabalhando de pedreiro de novo. Em 2020 veio a vitória. Então isso foi muito maravilhoso demais. Então, até chegar à vitória, o senhor tentou por 2 vezes chegar ao executivo aqui do município. Isso, 2 vezes. Chegou a desanimar um pouco, não? Chega, Mel, porque assim, a minha realidade assim, era muito distante de um candidato. Né? Disputar uma eleição trabalhando de pedreiro para dar sustento a 5 bocas, esposa, 3 filhos, e não tinha, sabe, estrutura financeira, nada. Entendeu? Então era praticamente impossível. Mas a minha vontade de vencer era maior, vencer o preconceito, fiz parcerias políticas também no Estado, graças a Deus, a qual quero aqui já agradecer, né? Já posso agradecer Pode, fica à vontade. Ao deputado Antônio Albuquerque, na época que acreditou no projeto ele, e o seu filho, o deputado Nivaldo Albuquerque também. Então isso foi muito importante, né? Aquele pontapé inicial, o apoio desses 2 homens. E graças a Deus depois que eu ganhei a eleição, vieram outros apoios, né? Do governador na época, o Renan Filho, né? Também senador Renan, e também agora do nosso governador Paulo Dantas. Então isso melhorou bastante, né? O nosso índice aqui, administrativo como um todo, e chegamos a mais uma vitória, fazendo história, né? Graças a Deus. Prefeito, há um adágio popular que diz que de pedra a vidraça. O senhor era oposição, estava galgando chegar no executivo. Como era o Marcos Silva opositor? Rapaz, olha, eu acho que o prefeito não tem nem opositor aqui. Né? Eu fui um opositor, fiquei calado, acho que eu perdi as 2 eleições durante os 8 anos. Fiquei calado, trabalhando de pedreiro, estudando, igreja e família. Pronto. Então, assim, foi muito... Ele não teve um opositor. Né? Marcos Silva não era aquele opositor que ia para as redes sociais, que ia para as rádios meter a lenha no prefeito, que ia... De forma nenhuma. Então, graças a Deus, sempre tive uma relação boa com eles na época. Onde eu via eles nas igrejas, em
alguns eventos, a gente se cumprimentava muito bem. Então, graças a Deus, eu não era aquela oposição como eu tenho hoje. Então, mas graças a Deus, chegamos aqui com sabedoria, respeitando as pessoas. É isso. E aí o senhor assume a prefeitura em 2021, tem que iniciar os trabalhos, o carro não pode parar para trocar os pneus, o senhor precisa trocar o pneu do carro em movimento. Como foi esse primeiro momento? Janeiro, o senhor senta na cadeira, e aí? Imagina um cara popular como eu ganhar uma eleição, onde que a população tinha a esperança, né, de você todos, na verdade, né, de conseguir o seu tão sonhado emprego na prefeitura. E olhe, dentro de uma pandemia, né, o setor público, aliás, o privado, tudo muito fechado, as empresas fechando as portas mesmo, e é onde o povo correu para o público como opção. E eu não poder, resolver esses problemas dessas pessoas, que é empregar todo mundo na prefeitura. Então, foi uma guerra naquela época. Eu lembro que meu primeiro dia de gestão foi no dia 4. Quando eu cheguei na prefeitura, aquele mar de gente na rua, fora, esperando o prefeito, onde que ali era para mim ter feito o quê? Fechar as portas e resolver o problema administrativo primeiro, né? Essa era a primeira opção, mas eu escalei o time lá atrás, deixei o time jogando e fui atender as pessoas, né, para dar uma palavra de ânimo, de esperança, paciência, e sair por ali. Mas a dificuldade foi muito grande. Existia uma porta secreta na prefeitura, onde o gestor saía por trás para não atender, ou era mito? Existia essa porta secreta, né? E foi o meu primeiro projeto que eu executei. Assumimos, a posse foi no dia 1º, né? No dia 2, no sábado, eu já fui lá e fechei a porta dos fundos, né? Eu mesmo fui o pedreiro que fechei. Alvenaria. Foi alvenaria. Então isso ficou na história. Eu acredito que o prefeito ele tem que entrar pela frente e sair pela frente, né? Hoje o povo vê quando eu chego, quando saio. Apesar de que eu acho que é o único prefeito do mundo que chega numa prefeitura cedo e sai às vezes 3 da manhã, 4 da manhã, como já saí, entendeu? Porque eu gosto de gente, né? Quem não gosta de gente não dá para ser político, não dá para ser prefeito, nem deputado, alguma coisa assim. Prefeito, tem um ditado também que eu sempre carrego comigo, onde diz que na vida a gente às vezes perde a popularidade, mas a gente não pode perder a credibilidade. O senhor chegou a enfrentar um movimento que tentou tirar essa popularidade. O senhor lutou para ser e estar, né, com esse crédito, a credibilidade das pessoas. Como é que o senhor conseguiu lidar naquele momento difícil, primeiro ali, os primeiros meses de mandato? É justamente isso, sabe, que quando a gente está fazendo a coisa certa, né, muitas vezes você falar a verdade, você é mal compreendido por muita gente, né? Algumas pessoas não sabem ouvir um não. Você dá um não sincero para ela, você se torna o pior inimigo dela. E se faz necessário dizer um não, quando é necessário dizer. Então, comigo é assim, se ensina ou não. Então imagina onde foi a minha rejeição, um não. A pessoa, não, eu quero um emprego que eu vou ter no senhor, e eu chegar a dizer que agora eu não posso, se eu colocar muita gente eu não pago a minha folha, tem a lei de responsabilidade fiscal, e a pessoa, amigo, próximo, que votou em mim, eu não poder ajudar naquele momento. Aí começa a mídia local, a Rádio Messias, meter o cacete, algum site de comunicação do Estado, chegar e meter a lenha, pegar os fake news e espalhar. Mas entendam, eu vou voltar para a estaca zero que eu falei no início. O preconceito, ele não vai saber governar. Isso aí não vai passar 3 meses, diziam assim. Outros diziam aí depois, não vai passar 6. Quando completou um ano, pronto, esse aí no início do ano ele sai. Então isso foi muito ruim, né, para mim. Eu não tinha paz, eu não tive paz, na verdade, durante os 4 anos de mandato, né? Então, mas, graças a Deus, sabedoria, pé no chão, eu fui para a rua, fui conversar com as pessoas, eu conversei com muita gente no gabinete durante toda a minha gestão, como já falei para você, eu saí de casa muitas vezes 5 da manhã para ir à prefeitura. Chegava lá dentro da prefeitura, até para subir para a prefeitura, dava trabalho para me chegar lá, para atender aquele mar de gente, né? Lógico que não atendia todo mundo, que o tempo não dava. Mas aí fui conversando e, quando necessário, rua, tomando café com os amigos, jantando. Aí eu conversando e o povo foi entendendo a mensagem. O senhor não mudou a rotina, né? De forma nenhuma. Rotina simples, está nas ruas. De forma nenhuma.
Porque entendam, uma população, enquanto eu estava tentando resolver o problema, os fake news, né, a rádio mentira, espalha fake news, o povo fica um pouco confuso. Mas quando você chega e fala a verdade, eu costumo dizer que quando a verdade chega, a mentira vai embora. E isso aconteceu, e está aí o resultado de mais uma grande vitória aqui em Messias. Essa frente de oposição da imprensa, como o senhor relatou agora, dificultou um pouco o início dos trabalhos do prefeito Marcos Silva. Mas chegou um momento em que o senhor começou a colocar em prática o plano de governo, né? Com certeza. Aquele plano de governo que é elaborado, que é registrado. O senhor conseguiu colocar em prática quantos por cento daquilo que o senhor prometeu no primeiro mandato? Olha, eu vou dizer com muita humildade, eu acredito que de 70% a 80% a gente executou, né? Nosso plano de governo. Porque eu costumo dizer que o primeiro projeto é colocar o pão na mesa das pessoas. Isso aí não vou me cansar de dizer. Então nós começamos, lógico, se aqui tinha 400, 500 contratados, a gente ampliou os números, né? E criamos programas sociais, né, para diminuir o sofrimento dessa gente. Esse foi um projeto pioneiro? Com certeza, pioneiro aqui na cidade. O modelo de gestão que o senhor implantou tinha recurso suficiente para executá-lo? Como surgiu? O recurso realmente não tinha, mas a gente apertou, né? Primeiro ano a gente conseguiu criar o programa Quem Tem Fome Tem Pressa. Nós começamos com 300 cestas básicas mensal, mas não é aquela cesta pequena não, é feira mesmo, vem até o charque, é coisa de Deus. E logo em seguida a gente já ampliou para 400 cestas. Segundo ano de mandato, quando iniciamos, a gente entrei na justiça para receber um recurso do petróleo que a gente tem direito, e conseguimos a parcela, e eu ampliei esses programas. Eu criei o programa Messias Solidário, é um bolsa municipal, né? Credenciei o comércio local para o dinheiro circular aqui dentro e deu muito certo, graças a Deus. E a gente cadastrou mais 400, vou dizer, famílias, né? Então, 400 cartões, são 800 famílias sendo beneficiadas todos os meses. Foi um projeto pioneiro, o senhor copiou, assim, de gestões passadas, ou foi uma coisa sua? Não, os das cestas, eu posso até dizer que sim, porque algumas prefeituras tinham já os das cestas, mas no cartão Messias Solidário eu posso dizer que é pioneiro, inclusive. Algumas prefeituras pediram até a cópia do projeto daqui, né? Então, graças a Deus, se algumas prefeituras já tinham essa espécie aí, eu também não conheço, né? Então, assim, eu posso dizer que fui pioneiro porque eu tinha sonho, conversei com a minha equipe, dá certo, dá, então vamos fazer. E tá aí, graças a Deus, o povão de barriga cheia, comparando os 20 anos de uma só gestão que ficou lá para trás. Prefeito, o senhor montou a sua equipe de secretários de que forma? O critério foi técnico, político, o senhor mesclou? Conta aqui para gente. Então, foi técnico, na verdade, né? A primeira gestão eu fiz o meu secretariado técnico. No início, acho que primeiro e segundo ano, houve algumas mudanças com alguns, porque não deram certo. Eu sempre falei que não se apeguem aos cargos. O senhor tem essa, claro que é o prefeito, né? É o chefe do executivo. Essa autonomia o senhor sempre carregou. Com certeza, com certeza. Eu dizia com muita clareza, que não der certo eu vou trocar. Então, quando chegava a hora eu chamava, os números não estão aparecendo. A população, eu digo, quem vai garantir o seu cargo não é eu não, quem vai garantir é você mesmo, o povo vai dizer, os números. Então assim, mudei alguns secretários, as coisas começaram a melhorar, né? E chegamos até aqui, graças a Deus. E aí o senhor chega em uma campanha fortalecido, como eu falei agora há pouco, a popularidade a gente ganha e perde, mas a credibilidade não. O Marcos Silva prezou por isso, pela credibilidade, porque o tempo é o senhor da razão. Vem aí uma eleição muito difícil. Figuras da política locais que ressurgiram para tentar emplacar. Como é que o senhor viu essa questão? A oposição se levantou contra a gestão do Marcos Silva. Como é que estava o Marcos Silva politicamente e psicologicamente naquele momento ali da campanha? Olha, Mel, que realmente eu cheguei em momentos da gestão, eu acho que no meio de 2023, eu pensei até em dizer assim, poxa, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não vou disputar a eleição. Começava com os secretários, se vocês não mudarem esses números aqui até o final do ano, eu não vou ser candidato.
E eu dizia para valer mesmo, não tenho vaidade com cargo de prefeito. Né? Aí a equipe começou a acordar mais um pouco, né? Começou a trabalhar mais. E quando foi no final de 2023, as coisas começaram a melhorar os números. Aí eu comecei a me animar mais, né? Porque chegou o dia de eu querer ir para a rua e não poder, com vergonha de algumas situações. Aí, quer dizer, os números começaram a melhorar e só cresceu. Eu dizia assim, ó, agora vamos trabalhar para a gente ganhar a eleição antes dela começar. Como assim? Com os números, né? Para a gente ir para uma eleição um pouco mais em paz. Então, realmente, assim, a coisa só aumentava. E a cada pesquisa era 5, 6 pontos de acréscimo. Poxa, que bom. Cada ida que eu ia a um bairro, a gente crescia. Vamos trabalhar. Aí, também, assim, foi uma eleição muito dura, né? Os opositores, como você mesmo sabe, o Jarbas já governou a cidade há 20 anos. É um opositor muito forte. O GG Filho, de Rio Largo, nem se fala também. O poderio do dinheiro é muito forte. Né? Mas, graças a Deus, o Marco Silva tem ainda uma credibilidade muito grande e uma amizade muito forte aqui dentro da cidade. Como foi que o senhor resolveu aquela polêmica? O senhor falou agora no GG Filho, e houve uma polêmica inicial, até uma situação que trouxe um desgaste. O Marco Silva foi afrontado, né? Ou seja, a gestão de Rio Largo estava chegando, querendo implantar um candidato aqui, mas aos olhos de quem estava assistindo nas redes sociais seria até desrespeitoso. Naquele momento, o que o senhor pensou em fazer? Com certeza, porque assim, olha, nenhum prefeito, né, na sua sã consciência, vai chegar em uma outra cidade, né, faltando com respeito ao gestor local. Né? Eu não vou sair daqui para ir para Rio Largo e afrontar o prefeito de lá, né, com palavras, né, em algumas situações. Então, assim, ele foi muito duro, né? Eu vou chegar aqui em Murici, por exemplo, o que me marcou foi no leilão, né? Esse leilão, ele chegou aqui, já chegou me afrontando. Só, olha, cuida da tua cidade, da minha cuido eu. Então eu fui também logo dando recado a ele, porque eu não posso invadir a sua casa de uma maneira deselegante. Né? Então ele, lógico, ele procurou aquilo ali para chegar com a desculpa, não, vou colocar o meu filho porque ele me afrontou. Ao contrário, quem me afrontou foi ele. Né? Então, acho que ele viu o meu tamanho pequeno e esqueceu da Bíblia, né? Que o próprio Davi, José, né, os homens mais humildes, Deus levantou na época. Eles esqueceram disso. Acho que eles não conseguem ler a Bíblia. Né? Então, eu com muita humildade, pé no chão, apenas ali eu só me defendi dele. Tá? Eu não afrontei ele, eu só me defendi. E eu tinha que fazer isso aí, porque a cidade tem prefeito. Então, muito tranquilo. E o resultado o povo deu à altura. Foram mais de 7 mil votos. Mais de 7 mil votos, né? Então, histórica a vitória de Messias, com essas duas grandes oposições. Né? Mas quem decide é o povo, né? Deus estava presente em todo momento na minha vida. Então, assim, tranquilo. Prefeito, vamos falar sobre educação. A primeira infância é muito importante, tem selo Unicef, tem creches, tem a parceria com o governo do estado. Como é que está Messias, falando-se em políticas públicas, voltado para a primeira infância? Rapaz, está muito, muito bom, graças a Deus. Recebemos agora a creche Cria, né? Essa parceria com o governo do estado que é muito importante. Ganhamos o selo ouro também, a alfabetização também que é muito importante. O selo Unicef. Cara, tem detalhes, tem que melhorar mais, tem que melhorar todos os dias. Né? Mas isso é prova que a educação está também avançando. E tem mais uma creche também para ser construída aqui, que a gente foi contemplado pelo PAC, com uma creche de quase 3,5 milhões. Né? A gente está pronto, a gente já está nos últimos detalhes para que essa obra seja licitada. Né? Então Messias está avançando muito nessa área também, graças a Deus. A gente vai falar agora sobre a implantação de empresas na cidade, né? A geração de emprego e renda é muito importante. Messias fica próximo, já fica aqui na região metropolitana, próximo à capital Maceió. Como é que Messias está lidando, trabalhando para atrair empresas para a geração de emprego e renda? Justamente, foi uma pergunta muito boa, a qual muitas pessoas me cobram muito. Né? A maior dificuldade é terrenos. Né? Terrenos. O município hoje ele não tem assim, condições de doar terreno às empresas. Né? Mas o município hoje, pela renda que está circulando aqui dentro, vem atraindo os olhares de empresários. Porque Messias, na época, era uma cidade muito acanhada, onde o recurso daqui não circulava aqui dentro.
A maioria circulava lá fora, porque a maioria do povo não trabalhava aqui. Trabalhava fora, como eu já trabalhei também uma vez. Então, assim, graças a Deus aqui, o Distrito Industrial, né, a gente baixou um decreto na época daqueles terrenos que estavam parados e agora a gente está legalizando para que a gente possa doar algumas empresas, né? Tem até umas 3 já que estão bastante interessadas, mas a gente tinha um problema gravíssimo interno, porque o ex-prefeito doou esses terrenos a alguns empresários locais, com muito respeito, que eu, né, não tenho nada contra, né? Tem que ser agora, portanto, que o empresário não tenha só o CNPJ, como alguns na época. Só tinha só o CNPJ. Como é que vai gerar emprego? Cadê a estrutura para gerar emprego? Então, está ali, como todos podem ver ainda hoje. Tá? Então, isso foi um problema gigante para mim administrar isso. Né? Mas, graças a Deus, assim, melhoramos bastante. A Randon avançou mais um pouco. O Elcio da Copra Coco também, que vem gerando muito emprego. A gente começou com ele. Ele pretende colocar uma outra parte da fábrica do coco aqui também. Né? Entre outros amigos, eu creio que este ano agora vai ser um ano muito bom para a instalação de mais algumas empresas aqui, que vai melhorar muito, porque o povo não vive só da prefeitura. Né? O comércio local melhorou? Melhorou. Por que melhorou? Tem mais gente trabalhando aqui. Né? Então, o dinheiro está circulando aqui. Então, isso, graças a Deus, Messias, eu não tenho dúvida que nesses 5, 6 anos por diante vai ser um canteiro de empresas aqui para gerar renda para a nossa população. Com relação à folha de pagamento, o senhor falou sobre, no início, né, da nossa entrevista, sobre o número de habitantes, que caiu. Caiu. Messias tem aproximadamente 18 mil habitantes. Tinha 18 mil habitantes, né? Segundo o IBGE, diminuiu para menos de 16, 15.400 e uma fração. Isso foi muito ruim para a gente. O FPM também cai. Perdemos uma parcela do FPM de quase 500 mil. Isso aí é uma dificuldade grande, por mais que a gente fale, o povo, não, mas o FPM aumentou. Não, o Messias ele diminuiu. Né? E a cada ano vem sendo descontada uma parcela dessa perca. Esse ano, agora que a gente está se findando, 10%, e agora vai aumentar nos 20%. Por isso que quando alguém fala aí, o FPM cresceu. Não, mas o Messias diminuiu, pessoal. É o contrário, o Messias não cresceu. O FPM é como se fosse um lençol curto, né? Cobre a cabeça, descobre os pés. O senhor está conseguindo honrar a folha de pagamento? Está tendo dificuldades? A dificuldade já bateu a porta, né? Lógico. Porque, inclusive, agora este ano que vem, já que a gente vai perder 20%, a gente também tem que reduzir um pouco a nossa folha. A gente tem que ir para a realidade, acompanhar o sistema. Mas, assim, até aqui, graças a Deus, está tudo muito tranquilo. O povo está sobrevivendo bem. Até aqui. Eu creio em Deus que melhore, né? A gente tenta, trabalha para melhorar. Eu vou correr atrás de mais recursos com os deputados, senadores, nas emendas, né, que são muito importantes, para que a gente possa realmente honrar os compromissos, não só com a Folha, como também com os fornecedores. O senhor tem ido a Brasília? Tenho. Buscado apoio, fortalecer ainda mais essa parceria com os políticos com certeza. do Estado? Minha parceria, graças a Deus, é muito boa, né, com os senadores lá em Brasília, com o Renan, com o Fernando Farias, também com o deputado Antônio Albuquerque, ele tem uma ligação muito forte lá, ele sempre consegue emendas também para a gente aqui, mesmo o filho dele não sendo mais deputado hoje. Consegue emendas do Estado também, nosso deputado. Então, assim, graças a Deus a gente é bem resolvido nessa parte também. Lógico, toda emenda ainda é pouco para o que a gente precisa, mas a gente tem que ser grato a tudo, né? Então eu seria eternamente grato por todo esse apoio. O senhor finaliza o seu primeiro mandato agora em 2024, dezembro, dia 31 agora, e vai iniciar um novo mandato. Haverá mudança no secretariado? O senhor pretende levar quem está em 2024 para 2025? Olha, Melqui, eu acredito que talvez tenha algumas mudanças, mas eu estou ainda avaliando ainda, tá? Estou avaliando porque todos erraram, né? Então não posso fazer esse julgamento. Eu acho que todo mundo merece a segunda chance. Então estou avaliando essa possibilidade, né? Se permanece, se fica. Eu acho que daqui para o dia 10 eu defino essa questão. Mas assim, são pessoas de confiança, pessoas de bem. Alguns detalhes que faltou a gente pode melhorar agora. Como já falei, essa gestão realmente foi um vexame grande, eu admito isso. Né? Admito isso, foi um vexame grande. Eu acredito que agora a gente vai ter um pouco de paz, até porque a gente tinha minoria na Câmara, né? E hoje a gente tem a maioria. Então, dos 11 vereadores, graças a Deus, nós fizemos os 10 vereadores
Isso vai dar uma tranquilidade maior na gestão, porque uma Câmara unida com a Prefeitura, todos ganham. Ganha o povo e ganha o prefeito e ganha os vereadores. Essa relação amistosa é importante até para a aprovação dos projetos do Executivo. Justamente isso. Eu costumo dizer sempre que teve um fato muito lamentável, né, absurdo, eu posso dizer assim. Os vereadores, eles reclamavam muito porque faltava um remédio, porque o remédio ele é a realidade no Brasil inteiro, né? O SUS não consegue abastecer o município com remédios para toda a população, a ponto de dizer que não vai faltar, né? Então a gente fez o que pôde para não faltar, mas faltava remédio. Mas aí a gente foi para fazer um consórcio pelo ConeSul, acho que você conhece. E o ConeSul a gente conseguia ter esses medicamentos pela metade do preço, pode dizer assim, né? Só que a própria Câmara que metia o pau, falava que estava faltando remédio, negou esse projeto, né? Não aprovou, né? Então isso foi muito triste, lamentável, né? Porque para eles, quanto menos remédio, para eles era melhor para me desgastar. Mas eles olharam que quem precisava do remédio não era só o prefeito Marcos, porque mais o prefeito Marcos precisa de remédio, mas o prefeito Marcos compra na farmácia. Mas vou dizer assim, tem família humilde também. Mas o próprio povo que precisava desses remédios na ponta foi quem sofreu. E como foi resolvido esse problema? Até agora a gente, graças a Deus, melhorou nesse aspecto, né? Então assim, mas a gente poderia ter mais remédio, ter faltado menos remédios, né? Mas estamos vivendo. Mas com a maioria da Câmara agora a gente pode fazer, né? Aderir ao ConeSul. E o povo agora vai ter mais medicamentos e com certeza vai faltar menos. Isso é muito importante. Prefeito, vem aí um novo mandato, mais 4 anos pela frente aí. Qual a expectativa do gestor Marcos Silva? Olha, que graças a Deus, expectativa muito boa, né? Porque assim, a experiência já soma um pouco. Eu costumo dizer que nesse primeiro mandato fui mais político do que gestor. Fui gestor também, lógico. Mas agora eu vou ser mais gestor do que político, né? Então, eu acredito que Messias vai ter a melhor gestão de todos os tempos. Porque eu me conheço, né? Diz assim que não pode, que a emoção não pode ser maior do que a razão. E é verdade. Mas para governar, tem que também ter coração. E se não tiver, não vai. E quem nunca passou pelo que eu passei, nunca vai saber governar. Porque só sabe o que o mais humilde está passando lá na ponta, eu que já passei. Prefeito, o senhor tem algo ainda a executar durante esses novos 4 anos que o senhor vai ter pela frente? Mais um projeto particular, assim como o senhor implantou no social, essa distribuição de renda que foi muito importante, louvável por sinal. Esses últimos meses agora, o senhor está fazendo uma reflexão sobre aquilo que deu certo. Isso. Obviamente que com mais experiência, mais segurança administrativa. Tem mais um projeto pela frente que o prefeito Marcos Silva possa adiantar? Olha, nessa parte social aí, eu tenho um sonho, mas assim, a gente também tem que ter o orçamento, né? Tem que ter o recurso. Não adianta eu ter um sonho de querer fazer e não ter o recurso, que é a reforma de moradias, né? Tanto reformar moradias, como também aquelas moradias de casa de taipas ainda que ainda existem em algumas localidades, né? Eu pretendo fazer esse projeto para reformar aquelas moradias que a casa, a parede rachada, não tem um piso legal, a porta está caindo, enfim. Mas eu creio muito que esse recurso a gente possa conseguir esse ano que vem aí, a gente levando para a Câmara aprova e a gente vai executar mais um projeto nessa área social. Não tenho dúvida disso. Então está contido no plano de governo já para a nova gestão. Com certeza, é um sonho que eu tenho, porque quando eu fiz a primeira campanha, eu vi a realidade de muita gente, né? Até hoje também. E nessa segunda foi que eu vi mesmo a realidade. Então, assim, é um projeto importante que vai mudar a vida de muita gente, né? É a reforma de moradias e tirar a taipa para realmente a alvenaria tijolo. Prefeito, não querendo polemizar, mas eu gostaria que o senhor deixasse 2 recados. O primeiro recado seria para a população de Messias. O senhor vai olhar para a lente e vai direcionar a sua mensagem à população de Messias. E o segundo recado seria para os opositores. Qual a mensagem que o Marcos Silva deixa nesse momento após uma eleição vitoriosa?
População de Messias, mais uma vez eu quero aqui externar minha gratidão a Deus e a vocês por mais uma vitória expressiva, né, histórica, e dizer que irei honrar cada voto que vocês me deram. Tá? Irei trabalhar incansavelmente com a minha equipe para que a gente possa fazer sempre o melhor para vocês, para que a nossa cidade cresça, se desenvolva, gere renda, né, melhoria de vida, qualidade de vida para vocês. E dizer para os opositores que vocês parem de julgar pela aparência. Tá? A minha estatura é baixa, mas aqui tem um homem de garra, de fibra, né? Uma pessoa que tem muita fé em Deus, uma pessoa honrada, que tem família, que vocês, antes de fazerem qualquer coisa, lembrem-se que Deus ele usou os mais humildes, né, para confundir, né, os mais inteligentes lá da época. E eu trago para os dias de hoje, que vocês comecem mais a ler a Bíblia, né? E parem de julgar, de massacrar as pessoas mais humildes, porque o prefeito Marcos Silva tem uma história e merece e precisa ser respeitado. Me respeitem como gestor. Quando chegarem aqui, principalmente os forasteiros, cheguem respeitando, porque quando eu chego na cidade dos amigos, eu chego respeitando os amigos. Então, quando chegarem aqui na nossa cidade, aqui na minha cidade, também me respeitem. Me tratem como gente, como gestor. Conversamos com o prefeito Marcos Silva. Em nome do Zona 10, agradecemos esse contato, um contato muito importante, conhecendo um pouco da essência, da história política do gestor prefeito Marcos Silva. Muito obrigado. Mel, que eu que agradeço aqui, as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado mesmo. E dizer que estou muito feliz, né, no dia de hoje. Né? A minha linguagem é muito curta e simples, né? Posso dizer assim. Mas eu acredito que o povo entende essa fala. Eu acho isso muito importante. Obrigado pelo espaço. Dizer que estamos juntos aí nessa luta. População, um beijo grande para todos vocês, viu? Tamo juntos. Valeu, Melk. Zona 10.